Glória a Deus. Quem está feliz aí diz amém. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Antes de nós orarmos, quero fazer 3 perguntas para vocês. Já nascemos temendo a Deus? Sim ou não? Reflita aí. Já nascemos crendo em Deus? Sim ou não? O temor a Deus, a fé em Deus, é um dom que nós recebemos de Deus ou é um aprendizado? Nós recebemos a fé, nós geramos a fé dentro de nós, o temor de Deus dentro de nós. Pelo dom ou vem através de um aprendizado? Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Mais uma vez, Senhor, estou aqui, Pai, diante da Tua igreja, diante da Tua presença. Senhor, meu Pai, eu me prostro diante dos Teus pés, Senhor, porque eu não sou nada, eu não posso nada, eu não consigo nada. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai, eu somente me escondo atrás da cruz de Cristo. E que o Senhor apareça nessa noite, e que o Teu Espírito Santo faça a Tua obra. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui está a Tua igreja, a igreja precisa de Ti, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra, Pai, mas Senhor, precisamos primeiramente que o Teu Espírito Santo age em nós, Senhor, age em nós, Pai, que a Tua palavra venha, Senhor, e caia em terra boa, Senhor, que a Tua palavra vá, Senhor, vá de encontro com cada coração aqui nessa noite, e que o Teu Espírito fala no mais alto, íntimo do coração, trazendo dentro de nós, Senhor, temor, reverência, respeito, meu Pai, e fé em Ti, meu Pai. Eu oro a Ti e eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Pode assentar, igreja. Igreja, tudo nessa vida tem que ser ensinado. Tudo nessa vida precisamos aprender. Alguém tem que ensinar. Um exemplo, andar. Hoje nós andamos, caminhamos, tão naturalmente, mas você sabe que para você andar, lá atrás, alguém teve que segurar na sua mão e ensinar você a equilibrar. Lá atrás, seu pai, sua mãe, nossos pais teve que segurar em nós e falou, vai, filho, vai. Soltava, caía. Soltava, caía. Mas até que foi, até que aprendeu a andar. Hoje é natural, né? Você anda, você corre, mas lá atrás, alguém te ensinou a andar. De bicicleta. Eu creio que todos aqui sabem andar de bicicleta, mas tem alguém que não sabe andar de bicicleta nesse mundo aí, gente. E vocês dá uma bicicleta para alguém que não sabe andar, para você ver. Não vai 3 metros, ele cai. Ele não tem equilíbrio. E nós, para aprender a andar de bicicleta, nós caímos muito tombo. Todos aqui sabem disso. Quantos tombos nós levamos para aprender a andar de bicicleta, para pegar ali o equilíbrio. Então, tudo nessa vida nós temos que aprender. Tem que ser ensinado. A escrever, a ler. Alguém teve que ensinar você a ler, a escrever. Hoje é natural, né? Mas alguém lá atrás, professora, te ensinou, pegou na sua mão, vai, faz a letra A, faz a letra B.
Alguém teve que ensinar. Tudo tem que ser ensinado. Pega uma pessoa que não teve a oportunidade de ser ensinado a escrever, é analfabeto. Então, isso que nós fazemos hoje naturalmente, tão simples, mas para alguns que não foi ensinado, isso é um obstáculo, é dificultoso. Mas quem foi ensinado é tão normal. É tão normal. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque no mundo espiritual é a mesma coisa. No mundo espiritual, tudo nós temos que ser ensinado. No mundo espiritual, tem que ser ensinado o quê? Temer a Deus. Temos que ser ensinados a crer em Deus. Igreja, preste atenção aqui. Temos que aprender a crer em Deus. Temos que aprender a ter fé em Deus. No mundo espiritual é assim. Alguém tem que ensinar. Se vocês estão aqui, nós estamos aqui, é porque alguém nos ensinou a crer em Deus, a crer no Senhor Deus verdadeiro. Não é ter uma religião, não é vir à igreja, mas alguém ensinou nós que há um Deus verdadeiro, há um Senhor todo-poderoso. Alguém nos ensinou. Por isso que eu fiz aquela pergunta no começo. Já nascemos temendo a Deus? Já nascemos crendo, tendo fé em Deus? Sim ou não? Não. Por quê? Porque temos que ser ensinados. Por isso que há muitas pessoas nesse mundo, você vê tantas religiões, tantas pessoas, cada um ensinando uma coisa, e isso traz até muita dúvida em muitas pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, fala quem é o verdadeiro, quem está com a verdade. Por que esse tanto de religião? Por quê? Há mais de milhares. Lá na Índia, esses dias eu estava vendo uma reportagem, as pessoas lá, tem região que a vaca é um deus para elas. Tem região que o macaco é um deus. Tem outra região que o rato é um deus. A outro lugar é ídolos. Japão, o Buda. No Brasil tem tantos ídolos, tantas pessoas, né, que adoram as imagens de escultura, tantos ídolos. Onde está o Deus verdadeiro? Porque eles têm essas religiões, porque tantos esses deuses que eles falam, se há só um Deus todo-poderoso. Se há só um Deus. Sabe, e às vezes a gente até critica essas pessoas. Às vezes a gente comenta como eles podem. Esses dias atrás aí teve, né, no Brasil se comemora aí, dia 12 de outubro, dia da padroeira lá. E a gente vê aquelas pessoas, né, sacrificando, andando de joelho, não sei quantos quilômetros, subindo aquelas escadas. E hoje as pessoas, como nós hoje temos a luz da palavra de Deus, nós às vezes, muitos até criticam, zomba dessas pessoas. Olha lá, olha que bobeira, que besteira, olha lá o que elas estão fazendo. Mas sabe por que elas estão lá fazendo aquilo? Porque elas foram ensinadas a fazer aquilo lá. Porque elas foram ensinadas desde criança, os seus pais ensinaram elas a crer naquilo. Como eu e você aqui, eu era assim também. Eu acreditava na idolatria, nos ídolos. Porque eu fui ensinado assim, me veio da cultura dos avós, por meus pais, e veio passando de geração, e eu creio que a maioria aqui é assim, foi assim. Então, às vezes, a gente criticamos eles, fala assim, por quê? Olha, o que eles estão fazendo? E eles não conhecem o Jesus, nós.
E eles ficam fazendo, se sacrificando, fazendo aquela loucura, dando chicotada nas costas, saindo até sangue, achando que através do sacrifício deles, eles vão agradar a Deus. E às vezes as pessoas, os cristãos, os crentes, zombam e criticam essas pessoas. Mas eu quero dizer umas coisas. Eles estão fazendo isso porque eles não aprenderam sobre o Deus verdadeiro. Eles estão fazendo isso porque eu e você, nós ainda não pregamos sobre o Deus verdadeiro para ele. Eles estão ainda praticando isso porque eu e você não ensinamos a verdade para eles. Então eles não é culpado por estar fazendo aquilo. Não. É porque eles não têm conhecimento da verdade. Como eu e você, nós não tínhamos. Nós era ignorante. Por quê? Ninguém tinha pregado a verdade, mostrado a luz para nós. Por isso nós vivíamos nesse mundo de escuridão, de engano, de religiosidade, de idolatria, feitiçaria, de tudo, de pecado. Porque ninguém ensinou a verdade. Mas o dia que alguém ensinou a verdade, para mim e para você, aí você começou a entender que aquilo que você praticava era tudo errado. E aquilo, no lugar de agradar a Deus, entristecia a Deus. Abra sua Bíblia, Romanos 10, 14. Fazendo um favor. Romanos 10, 14. Vocês vão entender melhor. Livro de Romanos, capítulo 10, verso 14. Todo mundo achou, amém? Romanos 10, 14, a palavra de Deus, ela diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Como eles vão invocar o Deus verdadeiro? Como eles vão invocar se não creram? Não tem jeito de eu crer em nenhuma coisa que eu não acredito, que ninguém me ensinou. Não tem jeito de eu crer se ninguém me ensinou. Como eu vou crer? O apóstolo Paulo está dizendo isso. Como eles vão crer naqueles que eles não ouviram falar? Como eles vão crer em um Deus verdadeiro, no nosso Senhor Jesus, se eu e você não falar de Jesus para eles? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Como? Como eles vão ouvir sobre a verdade se não tem quem pregue a verdade? Ou seja, para crer, você tem que aprender. Aprender para crer, aprender para temer, aprender para ter fé, aprender para obedecer. Ou seja, você para aprender, você tem que ouvir. Para aprender, você tem que ouvir. Alguém tem que falar. Alguém tem que te ensinar. Por isso, em Oséias capítulo 4, verso 6, a palavra de Deus diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ou seja, o meu povo foi destruído, tem Bíblia que fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, o que é o conhecimento? Conhecimento, ele traz o que na nossa vida? O aprendizado. Ele nos traz libertação. O conhecimento, ele nos liberta. A ignorância nos escraviza, nos mata, no engano, na mentira do diabo.
Mas a verdade, ela liberta. Através do quê? Através do aprendizado. Através do conhecimento. O conhecimento você adquire. Por que você vai na escola? Para aprender, para conhecer. Por isso que o Senhor Jesus diz, capítulo de João, capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, se você não conhecer, o Senhor Jesus está dizendo, você vai continuar sendo escravo do diabo, da mentira, do engano, da religião. Você vai continuar preso, porque você precisa conhecer a verdade. A hora que você conhecer a verdade, você vai ser liberto. Você vai se tornar livre. Livre da ignorância, da mentira. E onde é a verdade? Onde é a verdade que eu posso crer? João 17:17, o Senhor Jesus diz, santifica o Senhor, Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, ou seja, a palavra de Deus, ela é verdade. Ela é a verdade. Ela que nos santifica, ela que nos purifica, ela que nos limpa, ela que é luz e lâmpada para os nossos pés. Como diz lá em Salmo, ela é lâmpada e luz para os meus pés, para os meus caminhos. Ou seja, ela é luz para que eu possa andar seguro. Ela é a verdade que me ilumina nesse mundo cheio de treva, de pecado, de mentira. Ela é a verdade que vai colocar eu no caminho certo para levar a Deus Todo-Poderoso a nossa eternidade. Ela é a verdade. E aqui está o segredo, irmãos. Precisamos aprender a palavra de Deus. Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus. Porque é ela, é através dela, irmãos, que nós conhecemos a verdade. É através delas que nós vamos ser libertos da mentira, do engano de Satanás. Nós estamos aqui, porque foi através dela que Cristo foi revelado a nós. É através, porque a palavra revela Cristo, a palavra revela Deus, a palavra mostra quem é Deus, a palavra mostra os atributos de Deus, a palavra nos ensina o caminho do céu. É a palavra que nos ensina, irmãos. É a palavra. E em todas as bênçãos de Deus, os benefícios da palavra está para nós. Só que nós temos que aprender, buscar conhecimento, buscar aprender sobre a palavra. E como eu temo em Deus, como eu temo a Deus. De onde vem o temor? Deuteronômio, capítulo 31. Abra sua Bíblia aí, fazendo um favor. Como vem o temor a nós? Deuteronômio, capítulo 31. Do verso 9, a palavra de Deus diz assim, do verso 9 em diante. Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor e a todos os líderes de Israel. E Moisés ordenou, ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão, presta atenção, irmãos, agora, vocês lerão esta lei perante eles para que eles escutem, para que eles ouçam. Continuando, versículo 12. Reúna o povo, homens, mulheres e crianças estrangeiros que morarem na sua cidade, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor. Para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, e siga fielmente todas as palavras dessas leis. Verso 13. Os seus filhos que não conhecem esta lei, terão que ouvi-la aprender a temer o Senhor, seu Deus. Então, o que a palavra de Deus nos está ensinando aqui, irmãos, que Moisés, ele ia passar seu cajado para Josué, e ali ele deu uma ordem para os filhos de Levi, os sacerdotes, falou assim, vocês pegam esta lei,
Ou seja, aqui é a lei, a palavra de Deus. Olha, vocês reúnam o povo e leiam esta palavra para o povo. Homens, mulheres, crianças, leiam para eles. Para quê? Para que eles ouçam e aprendam a temer a Deus, a temer ao Senhor. Ou seja, o temor vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, Deus ensina, Moisés estava dizendo, ensina o povo quem é Deus. Mostra a palavra de Deus para ele, mostra a lei, ensina, fala sobre o Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, para que de geração eles creiam, adoram o Deus verdadeiro. Porque tinha um monte de deuses falsos naquela época, como tem hoje. Um monte de pessoas sendo enganadas. Então Moisés falou, faça isso, para que eles ouçam e aprendam a temer a Deus. Então fala deles sobre o Deus verdadeiro. Mostra para eles quem é o Deus. Mostra para eles os patriarcas, o que ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó. Fala para ele que Deus não quebra aliança, que Deus é fiel com aquele que é fiel a ele. Vai, mostra para eles quem é o nosso Deus, que Deus tem uma terra prometida para nós. Mostra para eles. Ensina a palavra de Deus, ele estava dizendo. Mostra para o povo. Por isso que lá em Romanos 1,17, a palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então o temor vem pelo nos ouvir, buscar conhecimento de Deus. E a fé também vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem, ou seja, por ouvir, por aprender, por ler, por ser ensinado. A fé vem, vou crer. Você crê em Deus porque alguém nos ensinou. Alguém te ensinou a você. Então, por isso que nós cremos hoje nesse Deus todo-poderoso, maravilhoso. Porque alguém um dia nos ensinou a verdade. Nos ensinou como aquele sacerdote daquela época ensinou o povo. Alguém nos ensinou a verdade. A temer. Por que temer? Para que temer? Porque o temor, ele nos leva ao equilíbrio. Temer a Deus, ele nos coloca um equilíbrio. O temor a Deus não deixa nós cair, como lá atrás eu falei da bicicleta. Você precisa se equilibrar, senão você cai. O temor a Deus leva nós a ter reverência a Deus. O temor a Deus leva nós a confiar em Deus, a acreditar em Deus. Leva nós a respeitar Deus, a amar a Deus. O temor leva nós a cada dia querer mais estar perto de Deus. O temor aqui não é para eles ter medo de Deus. Não era isso. Não era isso que era para ter medo de Deus. Não. Aqui era um temor de amor. Era para Moisés estava dizendo, fala apenas para que eles temam a Deus, mas não com medo, mas por amor. Mostra quem é o Deus vivo, o que Ele tem, os planos que Ele tem para nós, e vocês vão aprender a amar a Deus de todo o coração. Não é por medo que Deus quer que nós sirvamos Ele. Ele quer que nós sirvamos Ele por amor. Então vocês vão temer, e quando vocês vão conhecer a Deus, vocês vão ver que Deus é maravilhoso, que esse Senhor é poderoso. Então aí vai gerar temor dentro de mim. Então agora eu não vou pecar mais. Então agora eu não vou fazer mais isso, porque meu Pai não se agrada. Agora eu não vou adulterar mais, porque meu Pai não se agrada. Agora eu não vou prostituir mais, porque meu Pai não se agrada. Sabe o que é isso? Temor. Agora eu não vou roubar mais, por quê? Porque meu Pai, meu Deus não se agrada. Temor. Então temor gera a nós reverência ao Pai. Por isso Deus falou, faça que eles temam. E isso é uma coisa que não está tendo hoje, irmãos. É temor a Deus. Nós vivemos aí uma geração que perdeu o temor a Deus, trata Deus como qualquer um. Uma geração que não conhece a Deus. Uma geração que trata Deus como um moleque. Mano, cara, ele lá. Ô, irmãos,
Vocês não sabem quem é Deus. Isaías, os serafins, lá, a hora que eles se prostraram, chegaram diante do trono, Isaías viu os querubins com as 6 asas. A hora que eles chegaram diante da majestade, 2 asas eles cobriram o rosto, 2 asas eles cobriram os pés, e 2 asas eles voavam e diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Sabe o que é isso, irmão? Temor. Eles, lá diante do Pai, do Todo-Poderoso, cobria o rosto para não ver a tamanha glória de Deus. E nós vemos uma geração brincando, zombando com o nosso Deus. Irmãos, vamos temer ao Senhor. A palavra de Deus, Provérbios 1,7 diz: o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Sábio, irmãos, não é aquele que tem 10 faculdades. Sábio não é que fica dando palestra aí, os coaches aí, ensinamento. Eles é sábio, inteligente. Mas sábio, você pode ser um analfabeto, mas sábio é aquele que teme ao Senhor, a Bíblia diz. Sábio é o princípio da sabedoria, é aquele que teme a Deus. Esse é sábio. Porque tem muitos letrados, muitos PhD, formados em tudo quanto é coisa. Mas ele não teme a Deus, é ateu. Isso, sabe o que a Bíblia fala aqui em Provérbios 1,7? É insensato, é tolo que rejeita o conhecimento de Deus. E muitas vezes as pessoas aí no mundo, a gente vê, talvez até nós, fica babando para esses caras. E às vezes um servo de Deus, um homem simples, vem pregar a palavra de Deus, a pessoa rejeita e zomba dele. E esse é sábio, porque teme ao Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, eu quero falar mais uma coisa e vamos encerrar. O verso 13 diz assim, isso aqui traz um ensinamento profundo para nós. Verso 13 aí, Deuteronômio 31, 13 diz assim: os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, seu Deus. O que Moisés estava falando aqui, olha, além de você reunir todos esses povos aí, ensina seus filhos a temer ao Senhor. Ensina seus filhos esta lei, para que eles ouçam e aprendam a temer ao Senhor. Ou seja, irmão, isso para nossos dias hoje. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ou seja, que Deus manda a nós aqui, traz um ensinamento. Nós devemos ensinar nossos filhos. O quê? A palavra de Deus. Aqui ele fala aqui para o quê? Para nós. Para que nós ensinamos os nossos filhos a temer ao Senhor. E isso, irmãos, é muito importante. Porque às vezes, irmãos, nós vemos no nosso meio pessoas preparando os filhos para vencer esse mundo, conquistar esse mundo. Talvez muitos têm condições, mandam até para estudar lá fora, Estados Unidos, Inglaterra, para todos os lados. Investe, paga, caríssimo. O filho se tornar um médico, um engenheiro, um empresário de sucesso. Mas às vezes a gente não vê nós investir, ensinar nada para os nossos filhos como a temer a Deus. Às vezes nós investimos no nosso filho, nos filhos fazer de tudo, mas nós não investimos para eles aprender a temer ao Senhor, o nosso Deus. Às vezes nós compramos um celular de 4, 5 mil reais, um iPhone para os nossos filhos. Mas às vezes nós não compramos nem uma Bíblia de 100 reais para dar para os nossos filhos, para eles aprenderem sobre o nosso Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Precisamos investir nos nossos filhos. Eu estava vendo uma matéria
70% dos crentes, jovens crentes, cristãos, que vão para a faculdade, 70% desvia do caminho do Senhor. Quando começa a fazer faculdade. Isso é uma pesquisa. Ou seja, crentes, vai saber que jeito que foi ensinado dentro de casa. Que jeito que aprendeu. Será que os pais ensinaram eles a temer a Deus? A Bíblia diz, Moisés falou assim, os sacerdotes, os levitas, ensina o povo. Ei, pai aqui, a Bíblia fala que nós somos sacerdotes de Cristo. A Bíblia fala que nós somos sacerdotes hoje de Deus. E é dever meu e seu ensinar os filhos a temer o nosso Deus. É nosso dever, pais. Porque Deus colocou eu e você como sacerdote do nosso lar. Então é nós que temos que ensinar. Esses dias atrás eu vi uma adolescente, quase 14 anos, mandou abrir a Bíblia dela em tal lugar, ela não sabia abrir, ela não sabia achar o livro. 14 anos, nasceu dentro da igreja. Ela não conseguia achar o livro, ela teve que achar por ela. Sabe o que é isso, irmãos? Falta de prática da palavra de Deus. Sabe o que é isso? Falta de ensinamento da palavra de Deus. Precisamos, irmãos, ensinar nossos filhos a temer a Deus, irmãos. Isso é a coisa mais importante que nós precisamos, primeira coisa que nós precisamos. Eu tenho minha filha aqui, tem duas, é uma luta. Eu não quero saber se ela vai ser uma médica, se ela vai ser uma pediatra, o que vai ser. A primeira coisa que eu quero que eu oro a Deus, é que ela tema ao Senhor. Porque se ela estiver na mão de Deus, irmão, é Deus que vai cuidar dela. É Deus que vai guiar ela. É Deus que vai iluminar ela. Primeira coisa que eu quero é ensinar a temer ao nosso Deus. O que nós precisamos é ensinar elas. Ensinar nossos filhos. Faz culto doméstico, irmãos. Nós que temos filhos aí, todo dia lê a Bíblia para os seus filhos. Ora junto com seus filhos. Rodrigo, eu não sei pregar. Não é para você pregar para os seus filhos. É para você ler a Bíblia. Moisés falou, leia, para que eles tenham temor. Ou seja, as suas atitudes, nossos filhos vão vendo nossas atitudes. Todo dia, meu pai, pega a Bíblia para ler para nós. Todo dia, meu pai, ora a Deus conosco. Não precisa você pregar. As nossas atitudes falam muito mais do que muitas palavras. As nossas ações gritam muito mais alto do que a nossa boca. Aquilo está sendo gravado, está cravado no coração delas. Aquilo que você está fazendo, você lendo a Bíblia, você orando com elas, ela vai aprender que um dia, meu pai me ensinou que há um Deus verdadeiro. Um dia meu pai me ensinou que há um Salvador, Jesus Cristo. Um dia meu pai me ensinou que a idolatria é pecado. Então, irmãos, é isso que nós precisamos aprender. A ensinar nossos filhos a temer a Deus. Porque, irmãos, estou encerrando. Há uma geração que está vindo aí, irmãos. Crentes, nossos filhos, temos que cuidar, irmãos. Porque vemos, igual eu falei, como o mundo não teme a Deus, porque eles não conhecem. Ainda eles têm algum argumento, porque eles não conhecem. Por isso que eles zombam de Deus, aquilo que eles fizeram lá no carnaval, arrastaram Jesus, aquela coisa toda. Sabe por quê? Porque eles não conhecem a Deus. Mas há perdão para eles se se arrepender. Agora eu e você, nós conhecemos a Deus. Eu e você,
é obrigação nossa, nossos filhos temer a Deus. E a gente vê, muitos crentes aí. A gente vê adolescente, vê jovens, muitas pessoas tratando Deus como o mundo está tratando lá fora. Estão tratando Deus daquele jeito, sem respeito, sem reverência, sem temor. Estão tratando Deus, irmãos, como Deus fosse qualquer um igual nós. Isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso. E Deus chama nós, porque Deus quer que nossos filhos, quer uma geração forte. Deus quer que nós ensinamos aos nossos filhos a ser uma geração forte, uma geração que teme a Deus, uma geração que ama a Deus, uma geração que crê em Deus. Porque às vezes, irmãos, eu vejo pessoas que querem que o filho seja tudo. Mas a hora que ele fala assim, vai estudar para ser um pastor, ser um profeta, ser um evangelista, ser um missionário. Não, isso aí não é comigo não. Ou seja, está tratando isso como se fosse bobeira. Antigamente os pais ensinavam os filhos a ser um varão, profeta. A mulher ser uma guerreira de oração. A louvar, uma ministra de louvor. Hoje as pessoas não investem mais nos filhos para ser isso. Porque acham que isso é bobeira. Não, irmãos. Nós temos que levantar uma geração como meu irmão, uma geração de jovem que teme a Deus. Teme a Deus como o nosso Daniel, o profeta Daniel. Teme a Deus como Tiago, Timóteo. Homens de guerra, homens que enfrentam para defender o nome do nosso Senhor. Porque esse mundo tudo vai passar, irmãos. Esse mundo tudo vai ficar aí. Por isso que o Senhor Jesus, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e ir para o inferno. Que adianta, irmãos? É importante nós investir nos nossos filhos, estudar nossos filhos? Sim, irmãos. Não estou falando que isso não é importante. Eu estou falando que temer a Deus, ensinar seus filhos a temer a Deus é o mais importante. E às vezes nós esquecemos disso e não valorizamos isso. Pensa nisso, irmãos. Concluindo, temer a Deus, precisamos aprender para crer. Precisamos aprender para temer. E precisamos ensinar para que os outros lá fora creiam. Por isso que é obrigação minha e sua a pregar o Evangelho. Por isso o Senhor Jesus disse, ide ensinai todas as nações. Ide ensinai. O Senhor Jesus falou para ele, fazendo discípulo, ensinando a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado. Ou seja, ele deu uma ordem, faz discípulo. Como você faz discípulo? Ensinando, discipulando. Então a obrigação minha e sua, irmãos, guarda isso, é nós pregar o Evangelho. Vamos pregar essa verdade. Vamos pregar essa luz, que as pessoas estão lá fora nas trevas. As pessoas estão lá no engano, na mentira. Está esperando eu e você a mostrar para eles lá. Olha o que a palavra de Deus diz. Ensinar a verdade para eles. Então, não critica eles. Não zomba deles. Mas ore por eles e prega para eles. Fica de pé. Fecha seus olhos. Senhor nosso Deus, eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus querido, meu Deus amado. Pai, aqui acabamos de meditar a Tua palavra. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, Senhor, como nós aprendemos aqui nessa noite. A Tua palavra que nos ensina o caminho, a verdade, a vida. A Tua palavra que nos leva, meu Pai, a Teu encontro. É a Tua palavra. É a Tua palavra que leva nós a temer. É a Tua palavra que leva nós a crer.
É tua palavra, Senhor. Por isso eu oro nessa noite, pedindo, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoa, meu Pai, perdoa nós, porque às vezes, Senhor, criticamos as pessoas lá no mundo. Às vezes zombamos deles lá no mundo, Senhor. E às vezes, Senhor, eles estão lá porque foi irresponsabilidade nossa. Por isso que eles estão lá. Por isso que eles estão lá daquele jeito, porque nós que estamos sendo omissos, não estamos pregando a verdade. E a obrigação nossa, Senhor, como diz a tua palavra, ide pregar o evangelho a toda criatura. E às vezes, Senhor, nós estamos acomodados, se tornamos religiosos dentro da igreja, somente igreja. E às vezes, pessoas do nosso lado, no nosso trabalho, no dia a dia, nossos parentes, nossos filhos, nós, meu Pai, negligenciamos a tua palavra e não pregamos a verdade para eles. Pai, nessa noite eu te peço, tem misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, Senhor, e nos ajuda a partir de hoje, Pai, nós a ter sede de pregar essa verdade para as pessoas. Quando nós vermos uma pessoa no engano, na mentira, Senhor, como nós um dia também estávamos, que nós podemos arder no nosso coração o Teu Espírito Santo, para que nós podemos pregar, falar da Tua verdade para eles, para que eles venham ser libertos. Porque a Tua palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, louvado, exaltado, engrandecido é Teu nome. Amém.